Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Venha economizar. Vieira Cestas Básicas. Produtos pro seu lar. Vieira Cestas Básicas. Limpeza e bem-estar. Vieira Cestas Básicas. Melhor igual não há. Vieira Cestas Básicas. 739-8844-7064. Aqui, o seu dinheiro compra muito mais. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você sintonizado agora no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web com notícias daqui de Jequié para o povo da nossa cidade, região e também que está morando em outras cidades, outros estados e também outros países. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, o programa está recheado de destaques, notícias importantes relacionadas à Covid-19, também a decreto municipal, a novidades nas eleições para prefeito aqui em Jequié. Vamos debater esses e outros assuntos, mas primeiro vamos conferir o comercial do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas e já retornamos com o comentário do jornalista Wilson Novaes. Roda a vinheta.
Ei, quer fazer economia? Você é daquelas pessoas que se assustam com o preço nos mercados e ainda assim continua comprando. Venha economizar. Quero te apresentar uma maneira diferente de fazer suas compras. Vieira Cestas Básicas. Que tal receber suas compras em casa e economizar tempo e dinheiro? Conheça a Vieira Cestas Básicas, uma empresa de Queense que está completando 15 anos de existência. Conheça nossas promoções. Cesta tamanho pequeno por R$ 39,90 e a cada 10 unidades você leva mais uma. Cesta tamanho médio por apenas R$ 79,90 e na compra de 5 unidades você ganha mais uma tamanho pequeno. Cesta tamanho família com 20% de desconto por apenas R$ 174,90 à vista ou no cartão. Vieira Cestas Básicas, aqui o seu dinheiro compra muito mais. Vieira Cestas Básicas. Pessoal, esse é o comercial do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas. Vocês conferiram aí que as cestas são em conta, tem de todos os valores e cabe no seu bolso. Só você mandar um zap ou ligar para o Vieira que ele vai entregar a cesta na sua casa, seguindo todos os protocolos aí de saúde estabelecidos. Os números de contato são 73988447064 e o 73988659171. Ligue para o Vieira, mande um zap. Também você pode seguir eles na página no Instagram, que é o Vieira Cestas Básicas, e conferir todas as novidades relacionadas aí ao Vieira Cestas Básicas. Mas iniciando mais um programa, um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes, nesta terça-feira em Jequié. Um bom dia, Rony, bom dia, pessoal do Instagram, o pessoal no Facebook, todos que nos acompanham, sempre nos dá o prazer aí de estar conosco, né, nos acompanhando, os nossos comentários, ou mesmo com a participação de cada um, à sua maneira. A gente sempre fica muito feliz com isso, é o que nos dá assim, essa audiência, né? E muitas pessoas comentam na cidade essa nossa participação aqui no Hora de Notícias todas as manhãs. E a partir de agora nós estaremos aí, né, trazendo essas informações, as notícias das últimas horas. Você falou em decreto municipal, a Prefeitura ontem divulgou uma nota dando conhecimento que a partir dessa data vai tirar do seu site todas as notícias que não se relacionem ao coronavírus, né? Porque é a questão do cumprimento das regulamentações, né, determinadas pela Justiça Eleitoral esse ano de eleições. Então, em razão disso, a gente tomou conhecimento disso ontem. Eles publicaram a nota em caráter assim, oficial, né, pela assessoria de imprensa, e nós vamos agora, né, no site da Prefeitura acompanhar apenas o noticiário que eles vão manter aí do coronavírus, todas as informações que se fazem necessárias. E vamos já aos números de ontem, né? No dia de ontem aqui na cidade de Jequié, Rony Braine. Exatamente, Wilson. Ontem, números expressivos negativamente, maior quantidade de óbitos registrados em 24 horas em Jequié. Ao total foram 8 óbitos de pessoas de Jequié que não necessariamente faleceram aqui. Temos o boletim, a gente vai colocar na tela para o pessoal de casa que está acompanhando a gente pelo Facebook analisar o boletim que foi divulgado ontem pela Prefeitura, está colocado nas redes sociais. Registrado aqui 8 óbitos e 64 novos casos nas últimas 24 horas com pessoas moradoras de Jequié, Wilson. Temos aqui as informações: 8 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Jequié em decorrência da Covid-19. Constam desses registros uma mulher de 85 anos, moradora do Mandacaru, portadora de hipertensão arterial sistêmica, que estava internada no Hospital Espanhol, em Salvador. Também faleceu uma mulher de 42 anos, moradora do São Judas Tadeu, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador. Faleceu uma mulher de 55 anos, residente do bairro Jequiézinho, sem comorbidades, que estava internada no Prorop, em Salvador. Um homem de 86 anos, residente do Joaquim Romão, portador de diabetes e hipertensão arterial sistêmica, também foi vítima dessa doença aqui em Jequié. Uma mulher de 68 anos, moradora do Jequiézinho, portadora de diabetes. Uma mulher de 64 anos, moradora da Cachoeirinha,
também portadora de diabetes e hipertensão arterial sistêmica, veio a falecer. Os 3 que estavam internados no Hospital São Vicente: um homem de 82 anos, residente do Mandacaru e sem comorbidades, uma mulher de 63 anos, residente do Jequiézinho, também sem comorbidades. Ambos estavam internados no Hospital Geral Prado Valadares. 8 óbitos registrados nas últimas 24 horas. O boletim veio até em preto e branco. Maior quantidade de óbitos em 24 horas já registrados em Jequié desde o início da pandemia em março. Um número realmente assustador. 8 pessoas na nossa cidade morreram em decorrência da doença. São números, diríamos sempre, né? Primeiro é lamentar, né? O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é lamentar por essas famílias, né? Enviar nossas condolências a todas as pessoas que perdem seus parentes. E, em segundo lugar, né, a gente vê que muitas vezes, né, todo esse trabalho de tentar conter, tentar segurar esses novos contágios, infelizmente, essas novas infecções, isso não tem acontecido, mas são números, né, hoje que a gente vê aí, números que trazem aí uma preocupação a tantos quantos estão convivendo com essa situação nesse momento, né? A gente, mais uma vez, ao fazer ao trazer essa informação, a gente tem mesmo que lamentar. É o primeiro ponto, assim, é sentir muito pelo ocorrido. No sul da Bahia morreu mais um policial militar, um sargento da Polícia Militar de 48 anos. Já tinha falecido um cabo, né, anteontem, e ontem já temos essa informação também aqui de Ilhéus, um de Itabuna, outro da cidade de Ilhéus. Quer dizer, a gente vê todas as categorias muito vulneráveis, né? Todas as categorias muito vulneráveis. A Polícia Civil, inclusive, tem feito um movimento intenso, né, de preocupação pelo número de casos que já atingiu a Polícia Civil. E o mesmo a gente se refere aos profissionais de saúde. Né? O número aqui na Bahia, ontem, 18 mil e poucos profissionais que foram atingidos já, né, infectados pela doença. E é algo, assim, muito preocupante, algo muito... Não pode a gente ver isso com muita naturalidade, né? Mesmo sem termos, assim, uma força ou termos, assim, uma orientação que esteja, assim, segura, né? Porque a gente vai baseado no que cientificamente é apresentado. Agora, claro, a gente não pode dizer que está dando certo e que vai dar certo totalmente. Eu hoje fazia leitura aqui de uma notícia e que me chamou a atenção. Hoje eu vi um médico que fez um pronunciamento e ele diz assim que ele se curou, ele teve a infecção do coronavírus e ele curou-se através do uso da cloroquina. Ele disse que saiu do quadro de infecção a partir do uso da cloroquina. Logicamente, com as declarações de uma questão pessoal, passou por isso e aconteceu, e ele dá o testemunho disso, lógico que vai influenciar milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. Sem dúvida. Aí a gente vai ler outra matéria. Em Porto Seguro, que é o caso daquela médica, Raíssa Soares, que fez uma divulgação intensa, né, pedindo inclusive aos médicos e tal para noticiarem, a gente já vê uma publicação falando que mostra que os kits não são com a eficácia que ela se colocou nas últimas horas, porque a médica que acredita que o medicamento tem se mostrado eficaz registrou nesse município 41 óbitos. E no entendimento dessas pessoas que divulgam é que não funcionou como desejariam. Aí pode a médica chegar e dizer assim, olha, foram 41, se não fosse o uso, seria 100. Né? Ela dizer que seria um número maior. Mas sempre fica uma grande... uma controvérsia sobre uma dose de desconfiança, né? Tanto dos que aprovam quanto aqueles que desaprovam. Um amigo nosso, e eu ontem conversava isso até com o secretário de saúde numa entrevista lá na Rádio Povo, ele foi a uma clínica fazer um exame na cidade de Piauí. Ele conseguiu esse exame lá na cidade de Piauí. E ele chegando lá com o médico que o atendeu,
ele perguntou ao médico se o que é que o médico achava dele usar esse kit de medicamentos que dizem ser medicamentos que dão a prevenção, né? Quando o cara ainda está num sintoma mais fraco, evitar que intensifique e chegue à fase mais aguda, que é a do internamento, é a de levar para UTI, essa coisa. E ele disse que, de certa forma, ficou surpreso quando o médico disse a ele, lá na cidade de Piauí, que não iria dar a ele água com açúcar e dizer que ia resolver o problema dele. Que não ia enganar ele. O famoso placebo. Que não ia enganar ele, que ele não ia por essa linha de enganar. Então, o que eu ontem perguntei ao Vitor Lavins, que é secretário, é justamente, eu sei até que ele não tem um diagnóstico, né, preciso, uma decisão, mas ele falou mais ou menos isso e alguns ouvintes discordaram. Quando ele disse assim, ó, tem que se valer do que está aí. O que tiver é o mesmo, por exemplo, Rony, tem uma comparação meio maluca assim que a gente faz, mas você está se afogando. Você não sabe nadar ou está se afogando num mar bravo. Você não tem nenhuma chance de salvar-se, né? O cara passa numa canoa, não lhe dá nenhuma chance de você salvar, porque também não tinha condição de lhe pegar e cair e morrer também. Aí procura o que jogar para você, encontra um pedaço de isopor. Não é? Aí pega aquele isopor e joga para você. Aquele isopor vai afundar junto com você porque não tem a força suficiente para o peso do seu corpo. Isso eu estou fazendo uma comparação, mas com certeza o náufrago vai se valer desse pedaço de isopor, porque é a única coisa que ele vai encontrar. É uma comparação maluca, né? Vai encontrar e vai tentar se salvar. Resolve, talvez, na fase inicial. Eu não tenho uma conceituação, até porque eu tenho muito cuidado de falar desse assunto, porque é tanta gente que adota, né? Eu não vou chegar aqui e dizer, é errado, é certo. Eu fico ouvindo, me avaliando se, né? É certo, não é certo. Claro, agora Wilson, tem uma amiga minha aqui de Jequié que ela teve Covid. Sim. E ela falou comigo o seguinte, que ela, durante esse período que ela teve muita sinusite, etc., que ela tomava dipirona. Tomou dipirona, tomou mel e se curou. Passou um tempo, se curou. E aí, será que a gente deveria adotar dipirona também? Porque a questão é o seguinte, os dois países que mais utilizaram, digamos, esse procedimento foi Estados Unidos e Brasil. Coincidentemente, são os países com maior quantidade de mortos. Então você tem que analisar a questão científica, a questão estatística. Lógico que cada um pode fazer o que bem entender da vida, só que já tem notícias que muitas prefeituras compraram vários kits desses que os remédios estão empacotados, que já tem dinheiro jogado fora, desperdiçado, porque os kits não foram distribuídos, ou a população não quis, ou algo do tipo. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que já teve até dinheiro jogado fora em relação a esses remédios. Claro que cada um pode usar se achar que cura. Tem gente que não tem sintoma, que não teve nenhuma doença e também está tomando os remédios. Então tem toda a problemática que envolve essa situação, que eu acredito que vai durar até o fim da pandemia, se a cloroquina serve ou não serve. Quem quiser utilizar, que utilize, né? Esse é o que a gente fala. Agora aqui já tem um pessoal comentando, Wilson. Bora ver o Dourado do Bem. Ele fala, acho que o povo perdeu a noção do perigo e o medo da pandemia, porque a responsabilidade já está extinta há muito tempo, não generalizando, festas, paredões, churrascos. E ele comenta, ele tá lá na Chapada, né? Saiu de Jequié. Ele fala, Chapada Diamantina é show, mas a saudade de amigos como vocês deixa a sensação de falta de mais boas energias. Abraço para você. E quem tá acompanhando a gente aqui é ele, professor Antônio Francisco, Toninho de Miquelino. Que prazerzão, né? Tá mandando um bom dia pra gente. Pois é. Uma notícia. Obrigado aí pra você e bom dia também pra você, meu amigo. Saudade. E uma notícia que viralizou nas redes sociais nos últimos dias e na imprensa de uma maneira geral foi o caso de um tio que estuprava uma sobrinha desde quando ela tinha 6 anos de idade. E a criança, por desinformação, por medo, né, por tudo, ela nunca deu conhecimento a ninguém. E apareceu agora grávida e teve toda essa polêmica que foi terrível em relação a esse fato. Esse homem fugiu, ele é considerado foragido, até as 3h30 de hoje, quando ele foi encontrado. Ele não tinha como fugir.
Sim. Até um dia que pegasse ele não tinha muito para onde ir. Ele era procurado. Inclusive fotos dele e tal circularam aí. Ele foi preso 3 horas e 30 minutos de hoje na cidade de Betim, que é uma cidade aqui de Minas Gerais. Ele fugiu do Espírito Santo, conseguiu ir até Betim. E o governador do Espírito Santo, que é o Renato Casagrande, divulgou a informação à rede social, dizendo mais ou menos assim: que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassados pela equipe segurança ainda hoje, foi o que disse. Ele tem 33 anos, está sendo encaminhado ao complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na Grande Vitória, e ele foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça e estava foragido desde a última semana. O homem também tinha passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso entre 2011 e 2018. Então já era um sujeito que tinha um antecedente, né? Que não era confiável e cometeu essa brutalidade, essa barbaridade, algo assim inaceitável. E vou lhe dizer, não é aqui fazendo prognóstico de nada, não. Pela repercussão que esse caso teve e envolveu uma criança, no presídio, os presos não gostam de quem pratica algo com criança. Porque o preso, o detento, aquele que está cumprindo pena, ele tem as convenções deles, as regras deles. As próprias leis que eles traçam. E um dos casos, assim, que para eles é inaceitáveis, é a questão de praticar algum mal contra uma criança. Eles praticam a lei. Crimes sexuais em geral. Isso. Então ele foi preso, não estou aqui sugerindo nada, mas ele não vai ter vida, ele vai ter que ficar separado de todo mundo, ele tem uma hora que cai no pátio, tem essa coisa toda, mas a gente já tem informações de passados que já ocorreram, mas é isso aí. Mas um fato que me chamou a atenção, Rony, com esse caso, é que o aborto realizado legalmente a uma criança de 10 anos, que foi essa criança que foi estuprada em São Mateus, no Espírito Santo, travou uma batalha judicial no Brasil entre aqueles, né, que entendem de uma maneira, outros defensores e tal, ou tem a IUECA, essa coisa toda, de que tenha sido realizado o aborto ou que não acham correto realizar o aborto. O fato é que isso foi uma pauta muito intensa, está sendo. E embora esse caso dessa criança ele tenha virado um pano de fundo, eu estou lendo isso aqui, de uma briga ideológica e sendo tratado como algo inédito, os dados oficiais de um documento que analisa anualmente o Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que ocorrem no Brasil, em média, 6 internações todos os dias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos. Não é algo inédito. Todo santo dia. Não tem a proporção, porque aí são as famílias que levam, sem querer que viralize, não é tio que praticou, às vezes é o namoradinho, às vezes é o parente e tal. Mas é mais comum do que se pode imaginar, mesmo sendo algo extremamente danoso a essa criança, à família, a futura criança para estar brincando. De repente, mãe, ou que seja o aborto, é quando impede que nasça, né? Esses casos envolvem procedimentos feitos no hospital e internações após abortos espontâneos realizados em casa. É o que mostra o documento. Se o número parece alto, para quem não acompanha o assunto, ele é pequeno perto da quantidade de estupros de crianças e adolescentes que ocorre no Brasil a cada hora. 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil por segundo. Meu Deus. Só em 2020 foram ao menos 642 internações. E entre as cidades
que tem casos assim, 20 cidades com mais internações, tem uma da Bahia, Feira de Santana. E tem casos que vêm acontecendo desde muito tempo. 2008 foram registrados, 2008, há 12 anos atrás, nada mais, nada menos, em 2008, de 32 mil abortos envolvendo garotas dessa faixa etária. Então, levantou-se a discussão, foi para a porta, então, porque criou esse clima terrível do que foi esse crime bárbaro. Mas é muito mais, diria assim, para uns, não é? Para a família, para ela, para todos nós que, com sensibilidade, não podemos aceitar que isso seja algo natural e comum, não é? Eu espero que esses números que você trouxe, isso lance luz sobre o problema e não sobre o problema, sobre o que muita gente está tentando fazer, que é defender sua pauta utilizando, defender questões ideológicas utilizando a situação triste de uma garota. Parece que é uma guerra de ideologias, que tem essa situação problemática aí por baixo, e isso não é correto. Agora, esses números realmente assustam, porque é algo que a gente não vê tanto ser comentado, ser debatido, o pessoal buscar soluções, porque esses números de estupro, com certeza, a maioria dos casos acontece com pessoas dentro da família, ou próximas, ou um tio, ou um vizinho. Então é algo realmente muito preocupante. E a Rose Souza comenta aqui, ó, você está falando da questão da delegacia, da prisão, lá ele vai virar boneca na mão dos detentos. E ainda é pouco para esse monstro. E é o que rola mesmo, porque a gente sabe que estuprador, normalmente, eles colocam em celas separadas, colocam todos eles juntos, digamos assim, pessoas que cometeram crimes sexuais, porque é certo, se a pessoa cair lá dentro, meu amigo, não tem muito perdão, não. O Samuel Cerqueira, falando aqui com a gente, um abraço para ele. Bom dia, bancada. Aqui o jornalismo é de verdade orgânico, sem tutelas e nem subserviência. Valeu, Samuel, um abraço para você. Fera demais. O Dourado também está comentando aqui, a gente vai ler os comentários de todos vocês que estão enviando, participando desse programa interativo. A gente comenta daqui, vocês comentam daí, a gente vai construindo as informações. O Dourado, infelizmente a educação não fomentada pela administração é a única solução social, ainda que a longo prazo. E a Cristiana fala, uma pessoa que casa com pessoas de 10 até 17 anos deveriam cumprir pena. Tá aí, antigamente era comum isso, viu? Muita gente casar com crianças, com pessoas de 12, 14 anos. É cada coisa. Vamos ver quem mais está comentando aqui. E o Dourado, o Wilson jogou duro com esse corte de cabelo. Entre aspas, ele fala que o pessoal fala, corte de cabelo não pega rapaz, ele falou. Não é jogar duro, é o que está me sobrando para mim, né? Meu amigo Saulo vai lá e tenta arrumar, porque hoje tem uma agonia quando o cabelo está grande que vocês nem imaginam. Mas né, joguei duro não, joguei foi mole mesmo. Ou corta ou o negócio fica feio, né? O cara já tá mal na fita. A carcaça já não tá 100%, ainda ficar com... Não dá pra mim. Aí complica. A gente vai para um rápido comercial e já volta para ler todos os comentários. Você que não comentou, deixa o seu alô aqui, participe conosco, deixa o like também, inicie uma sala de vídeo para mais pessoas poderem acompanhar. A gente vai para o nosso comercial 20 segundos e a gente volta porque tem muito assunto para comentar, tem política aqui, tem situações aí pelas ruas de Jequié. A gente volta num instante. Comercial do Vieira Cestas Básicas, vocês conferiram aí como é muito fácil
você solicitar uma cesta, tem cesta a partir de R$40, que vem com tudo, produtos para o seu almoço, café da manhã, sua janta, produtos de limpeza, vem tudo que sua casa precisa e você não vai necessitar sair, pegar fila, aglomeração, nada. Só mandar um zap, como mostrou aí no vídeo, que o Vieira vai entregar a cesta na sua casa. O melhor, ainda passa no cartão e parcela. É muito em conta. Os números são o 73988447064 e o 73988659171. Os números estão salvos aqui nos comentários. Agora, voltando ao programa, Wilson, a gente tem algumas matérias reproduzidas no blog GQE Repórter. Temos uma aqui de ontem que, novamente, moradores do São Luís reclamando de uma situação. Eu entrei em contato com o secretário aqui de obras de Jequié, o Daniel Muniz. Ele ficou de me responder sobre essa situação, que foi o seguinte, Wilson: ruas no São Luís, próximo ao Corpo de Bombeiros, ali subindo o Centro Espírita Bezerra de Menezes. O pessoal comenta que essas ruas ali ao redor estavam com muitos buracos e elas acabaram sendo interditadas. A gente consegue ver pela imagem aqui que colocaram um tronco, colocaram as pedrinhas, um negócio muito meio improvisado. Só o que acontece? Houve a interdição e se passaram mais de 20 dias. Rapaz, eu vi essa fotografia, coisa estranha, né? E ninguém voltou. E ninguém voltou para ver. E o que é que disse o secretário? Respondeu? Ele me respondeu hoje, eu mandei a foto para ele, estou esperando a resposta oficial para saber o que está acontecendo ali, porque os moradores estão reclamando. Nós estamos com duas situações assim de interdições brabíssimas, né? Essa é a ponte. A ponte são casos bem semelhantes. São dois casos assim diferentes, sim, mas que estranhos, no mínimo estranhos, né? Porque quando você interdita algo, fecha algo, dá a entender que já vai começar, porque você está inviabilizando a passagem de pessoas. O pior de tudo, Marco, eu te digo assim, eu só estou querendo me chamar de Marco, é o hábito lá, sair do programa agora. Desculpe, Rony Braga. Tranquilo. É que quando a gente passa, se tivesse uma interdição, uma foto, procurando a foto, dois sentidos não assimilam não, mas uma passagem, um desvio, uma outra via que lhe permitisse passar tranquilo, menos mal. Mas o pior é que você, não passando na ponte, o recurso que você tem é lama. As duas vias, uma ali beirando o antigo Colégio Dinâmico, que é uma alternativa, e uma outra que já é bem mais complicado, que é aquela via lateral que tem a igreja ali adventista, o colégio Del Sarto e tal, e você sai na César Borges, até passar ali lama, então os moradores dali sofrem demais. É horrível, né? Mas sei não, viu? É horrível. Isso aqui é um vídeo enviado por uma moradora, Wilson. Eles relatam que neste final de semana, devido a essa passagem estar interrompida ali, dificulta, digamos assim, diminuiu a quantidade de pessoas no local. Sim. E o que aconteceu? Uma pessoa estava andando por lá no sábado, voltando para casa, acabou sendo assaltada, já que a rua está vazia, está interditada, não passa carro, não passa moto. E aí ela perdeu o celular dela. Então, os prejuízos já são sentidos, gente. A administração pública não é brincadeira. Tudo que você faz assim, que repercute na vida de muitas pessoas, tem resultados. E aqui o vídeo enviado, o pessoal tá indignado. Mandou esse vídeo, mandou fotos. Não é para menos não. A gente está esperando a resposta. Assim que a gente tiver a resposta oficial, a gente vai estar publicando no blog GQ Repórter e vendo aí, dando resposta para essa população que está esperando um resultado. E como a gente lembra, comentou, é no São Luís. Imagine em outros lugares. O São Luís, que é considerado um bairro nobre daqui de Jequié, imagine em outros lugares que tem menos atenção, digamos assim, como pode estar o Wilson Novaes. Pois é, e outro fato que a gente fala sobre essa situação da cidade, são locais aqui que estão muito ruins de trafegar, viu? Com buracos. E nesse período de chuva, quando pouca coisa está sendo feito, é que você se depara com buracos e mais buracos aqui na cidade. Até em vias assim que ainda tem asfalto, mas removido, buraco, você vê que nós não precisamos ir longe. A gente está aqui fazendo o programa, quando a gente passou ali da porta, você já tem que pisar na lama, literalmente. Um local que tinha um asfalto razoável, não era de melhor qualidade, mas razoável.
mas que um vazamento da Embasa de esgoto e depois de água resultou na situação que nós estamos convivendo. E aí permanece, né? Pelo visto não tem previsão de ser refeito algo aí. Estamos literalmente pisando na lama para chegar aos nossos estúdios. A gente acompanhou bem, tem vídeos no nosso canal no YouTube. Você que não segue, pode seguir, que demonstra toda essa operação feita pela Embasa, que abriu a rua toda, ficou um buraco gigante, mas ficou esses resquícios aí que não foram cobertos ainda, os buracos e essa ida para a ponte, Wilson. Choveu, é certo. Eu já conheço até os locais dos buracos. Parece que são os mesmos. Choveu, eu sei que vai ter um ali, um aqui. Parece que já tem um lugar marcado com ele, depois tampa, coloca cascado, não sei o que, não resolve o problema. Choveu, ele volta de novo, meu amigo. Então, essa situação do buraco é algo, parece crônico em Jequié, que a gente vai morrer comentando e não sei se terá solução. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. O Vinícius Lucena, bom dia, vivemos em momento complicado, a exposição e vulnerabilidade dos profissionais nos preocupa, inclusive a ausência dos EPIs, e constante, colocando em risco a vida dos profissionais. Eu chamo a atenção, relacionado também aos profissionais da saúde, que não estão sendo testados periodicamente, Wilson. Foram testados, mas depois não foram mais. E esse vírus é igual a gente acompanha no futebol, Campeonato Brasileiro, eles estão sendo testados antes dos jogos e toda semana aparece alguém. Imagine os profissionais da saúde que é. Com todos esses números, 60 casos confirmados no dia, 120 casos confirmados nos dias, e não está tendo essa constância de testes, é algo que preocupa, sem dúvida. Pois é. Falar um pouco aqui na política, né? Sim. A gente sempre tem comentado alguns assuntos relacionados com a política, porque na medida que aproxima-se, né, a questão das eleições, né, já aproxima-se o período, inclusive, que vai ser dada a largada dos candidatos, né, atualmente pré-candidatos, a gente já vê assim, uma movimentação diferenciada em termos de algumas definições, né, algumas pessoas já se colocam. E ontem, aqui na cidade de Jequié, houve uma... Não é oficialização de candidato, porque o que oficializa são as convenções partidárias. Mas houve já uma tomada de posição em termos assim de definir algo que ainda continuava na base da dúvida. Quem será o candidato a prefeito, né? Para definir inicialmente pré-candidato, tinham 2 nomes, Dr. Fernando e Alexandre, no PSD, que tem a liderança local do deputado federal Antônio Brito. E até então constava, pelo andar da carruagem, pelo encaminhamento, pelo fato da ligação até pessoal e com o deputado Antônio Brito, tudo encaminhava, parecia que o nome seria o do Alexandre. Mas ontem, né, foi definido numa reunião do partido que o candidato, ou pelo menos já lançado e confirmado como pré-candidato a prefeito do PSD, será mesmo o doutor Fernando. Eles fizeram uma reunião, diretório do partido, com alguns filiados, um número pequeno de filiados, por conta das recomendações, né, que precisa mais repetir, mas eles fizeram e nessa reunião definiram o nome do doutor Fernando e o Alexandre figura ainda na majoritária como pré-candidato a vice. Inverteu o que muita gente, né, apostava, que entendia assim, que vai ser Alexandre com o doutor Fernando vice, mas após a reunião de ontem, até a definição que foi anunciada pelo próprio deputado Antônio Brito, prevaleceu o doutor Fernando, que foi candidato, foi o segundo candidato mais votado, 17 mil votos e alguma coisa, nas eleições do ano último, né, de eleições municipais, quando ele disputou com o candidato Sérgio da Gameleira, com Tadeu e os demais aí que foram candidatos naquela época. Então está aí o doutor Fernando, ali no meio da fotografia, que está sendo vista aí pelo pessoal. Ele é o candidato, o pré-candidato hoje, o Alexandre, o vice do PSD. Com relação ao PRTB, o partido que vem sendo
estruturado aqui na cidade de Jequié e tem o encaminhamento de Everton Almeida, tão legal como é conhecido, eu fui informado ontem que o convite que ele formulou ao Dr. Eber, né, que é um médico aqui da nossa cidade, a gente fez essa referência e me cabe agora até, da mesma maneira que eu falei, eu fazer a correção. Não houve aceitação por parte, não é, do Dr. Eber. E ele desistiu, não desistiu assim, não, agradeceu, mas preferiu não concorrer, não entrar na política, entendeu por questões familiares, pessoais e tal, né? Que ele prefere ficar fora. Então, logicamente que o Everton e o partido, o grupo de amigos que está, inclusive, ao lado dele, já estão trabalhando aí essas pessoas para arrumar um nome, para que venha a ser o vice, que venha a compor uma chapa com ele. Então, são alguns encaminhamentos. Uma outra chapa que comenta-se muito é a do deputado estadual Zé Cocá, que ele já colocou que é o nome, né, já referendado aí por vários partidos, o PT já apoiou, ele é do PP, e segundo tudo o que se comenta, quem será vice na composição da chapa, volto a repetir, cada dia eu recebo informações bem confiáveis desse assunto, ainda continua o nome de Poliana Leandro, uma enfermeira que foi diretora do Hospital Geral Prado Valadares. Poliana na chapa, muita gente pode dizer, por que Poliana? Ela não traz assim uma experiência política que justifique, não é uma política e tal. Segundo comenta-se, é o comentário, que ela, que inclusive, quando afastou-se do hospital, muita gente, por que ela saiu da direção do hospital? Foi justamente para desincompatibilizar que ela seria, na chapa majoritária do PP, o nome indicado pela primeira-dama, a jiqueense Aline Costa, que é ela que está fazendo essa indicação. Mas a Aline, sim. A Aline, eu volto a repetir, em 2016 indicou, foi um candidato a prefeito. Um candidato a prefeito. O governador não veio em Jequié. Não veio em Jequié uma vez só fazer campanha para ninguém. Ele se manteve fora do processo. E a Aline liderou um grupo político, né, que fez campanha. Eu, inclusive, participei desse grupo, com Tadeu Cafezeiro. Então, se ela pôde indicar um candidato a prefeito, qual a dificuldade que tinha de indicar um vice? Ela vai querer alguém da sua confiança, alguém da sua, né, relação mais próximo, sei lá, política, eu não tenho assim conhecimento de qual é a relação, mas sei que ela se relaciona muito bem com a Poliana. Então seria essa pessoa hoje, frustrando a expectativa de alguns, né? Porque a gente sabe que nesse contexto alguns partidos que estão hoje apoiando, alguns políticos, gostariam sim de ter a oportunidade de indicar o vice. Né? Quem não quer indicar um vice numa chapa que venha com a boa força, com a força de um governo do estado, por exemplo? Aí fala-se que Euclides teria tentado emplacar, mas ficou fora, até porque o nome que ele teria é Fim, ou o filho dele, Ramon, que é vereador, mas não demonstra, pelo menos não demonstra interesse. As poucas vezes conversei com ele. Ele não revela muito interesse. Outro nome que trabalhou isso, a gente tem certeza, pode até ligar, não, isso você falou. O PV, Tinho, que se colocava como pré-candidato a prefeito ao lado do meu amigo Christian. Tinho é meu amigo, mas eu refiro a Christian porque é um amigo de muito tempo. E Christian era o nome. E abriram mão justamente para compor, para poder indicar o vice. Mas não tem muita chance. E eu já disse isso, estou sendo até repetitivo. Muita chance. Hassan, é uma opinião minha, pessoal, posso amanhã dizer assim, apostei, eu aposto tanto errado e posso ter apostado errado. Chance também mínima, ou zero. Ninguém vai 2 vezes o mesmo vice, é muito. Vice não funciona dessa forma.
É muito, né, bagagem, porque o vice ele tem que trazer uma força política. Quando ele foi vice de Sérgio, ele foi vice numa circunstância. Ele não era nem candidato a nada, ele presidia o PTB. Precisa entender essa história. Ele era presidente do PTB, de Antônio Brito. E o nome para vice de Sérgio, que foi trazido, eu vou trazer, se até quiser, as imagens que eu tenho. Foi Alexandre, o vice de Sérgio, lançado no salão de convenções aqui do Hotel Itajubá. Ele filiado na época ao PR. Tudo certo, apresentado. Aí veio aquele problema de que o PR perdeu o comando para Euclides. Euclides conseguiu o PR. Aí disse, eu não dou legenda a ninguém. Tem até aquele caso emblemático do Manuel Lima e do Dr. Cláudio, que ficaram fora. Eram candidatos fortíssimos a vereadores, ficaram sem legenda. Manuel Lima morreu com essa angústia. Não teve o direito. Teve votos, se elegeria, mas não pôde ter legenda. Tiraram a legenda do rapaz. E aí, o que é que acontece? Hoje, Hassan entrou, gostou. Foi secretário de saúde, ficou no governo de Sérgio quieto esse tempo todo. E claro que ele falou, agora é minha chance. Até o rompimento dele com Antônio Brito foi mais ou menos por isso. Ele achava que agora era a vez dele ser o candidato a prefeito. E já o deputado entendia, é um entendimento dele, que se da outra vez Alexandre não teve chance, que ele pudesse agora abrir mão daquilo que ele conquistou para... Ele, não, agora é minha vez. Aí juntou com o Cocá, imaginando que vai ser o vice. Agora eu pergunto, não tem equação, não. É uma linha assim para analisar. O PT de Rui Costa entregaria uma prefeitura de Jiquié para ser comandada por um prefeito do PP, mesmo que ele mude, eu não sei se ele muda, que ele mudasse, com um vice que não é de sua absoluta confiança. Era muita temeridade. Em política a gente tem que prever também, né? É como o caso de Rafinha. Fez o contrato, mas sabia que o dinheiro ele podia ir embora. Olha que comparação, mas é mais ou menos isso. É a história mais ou menos, né? Vamos ver. Eu ainda aposto que a chapa desse grupo é Poliana, vice, e o Zé Cocá, se mantiver, no caso, a candidatura dele como candidato a prefeito. Aí, outros candidatos, doutor Fernando com Hassan, Tom com outro candidato, e outros que poderão. Tem James, que tem se falado muito, tem Rita Rodrigues, tem meu amigo Pé Roxo, que está no PSOL e deve ser candidato. E pode surgir também outras candidaturas, né? Quem vota tem direito de ser votado. Teve partido, sai candidato e vida que segue. Aí, pessoal, surgindo os nomes para concorrer à Prefeitura de Jequié, a gente logicamente vai acompanhar e vai trazer para vocês essas informações. Vamos votar consciente, meu povo. Falar em povo, vamos ver o que o pessoal está falando. Quem está acompanhando a gente aqui é o Diego, nosso medalhista, o famoso Rami Chai, mandando um bom dia pra gente. Pois é, Rami Chai, você também vai entrar, né? Tô sabendo, eu vi aí já você anunciando. É isso, você é jovem, né? Vai entrar na política, rapaz. Eu gosto de você assim mesmo, não tenho nada contra, não. O Muri Flajequié, esse cara, rapaz. É o cara. Professor Muri, nunca conheceu alguém mais flamenguista que Muri. Viu? Meu amigo, ele tem que ser dobrado. Pelo amor de Deus. Fale o que quiser com o Muri, mas não fale de 87. É o que eu sempre digo. Tá aqui também nosso amigo Sérgio, Anice Brito, o pessoal acompanhando. Tem o pessoal mandando um abraço. Rusen Ferreira, bom dia, Wilson. A Sueli Bisso, bom dia, Rony, bom dia, Wilson, abraço, Sueli do Campo Largo. Gente boa. Meu amigo Joba, viu? Mandar um abraço para Joba, que ele sempre está aí nos acompanhando, diz que gosta dos comentários e tal, que a gente faz. Obrigado, Joba. Tem também o comentário aqui, o Dourado do Bem. Parece que vai sair um ditador e vai entrar um cacique com cocá e tudo e dar risadinha aqui. Dourado. Trocadilho bom. Dourado sempre sagaz, o nosso grande artista Dourado do Bem. Pessoal acompanhando, a Mazuva Andrade também enviando um bom dia pra gente na paz do Senhor. A gente tem muitos comentários aqui, tem comentário no YouTube que o pessoal sempre também deixa por lá, nesses comentários políticos que você faz, o pessoal tá gostando bastante. Legal, obrigado. Enviando um feedback legal no nosso canal no YouTube. Eu vou até mostrar para quem não conhece aqui, poder acessar também, porque lá a gente coloca o programa completo, coloca matérias, coloca
vídeos interessantes para você acompanhar e ficar mais próximo do GQE Repórter. Tá aqui, vou colocar na tela, é muito fácil, só você acessar, siga o nosso canal, se inscreva. Tá aqui GQE Repórter, canal no YouTube, já tem 3.000 pessoas seguindo a gente. Seja também um dos seguidores do nosso canal, que está crescendo todos os dias, com matérias, conteúdo muito bacanas que você pode acompanhar. Por falar nisso, em matéria, uma das matérias registradas, Wilson, foi também outra daquela de denúncia. O pessoal tá mandando denúncia pra gente e a gente vai mostrando que aqui é assim. Isso aqui é a situação lá no distrito de Baixão, não é nenhuma novidade. Agora a moradora me mandou um áudio relatando situações precárias, que como lá não tem calçamento, choveu, meu amigo, a terra fica deslizando. Sem contar que tem muitos buracos, valetas, valeta passando por dentro da casa. Nunca fui no Baixão. O Baixão é logo aqui, ó, você indo pela BR-116 em direção a Salvador, logo, 16 km, 17. É uma localidade bonita, é a origem de Jiqué. Lá você vê o prédio antigo da estação de trem, né? Passava o trem até chegar de Jiqué. Local agradável, né? Mas infraestrutura a Deus dará, né? Eu me lembro que eu fui lá uma época, tem tempo, quando colocaram um tanque para puxar água aí do Rio das Contas e tal. Me lembro aí da turma na batalha, né? Do Ivan do Leite, na época fui lá e tal, fiz umas matérias lá, Euclides. Mas já tem tempo, porque as carências são enormes. As ruas, isso aí é frequente. Quando não está assim, está de buraco e tal, você tem que circular. É como se dissesse assim, tá bom demais, vocês fiquem assim, né? Parece que a coisa é mais ou menos assim. Fica aí, se contente com isso aí, que já tá bom demais. Agora, Wilson, uma moradora me relatou o seguinte. Sim. Que já tá chegando as primeiras visitas, sabe de quem? Dos candidatos. Exatamente. Tá aparecendo um pessoal muito bacana por lá. Boa. Que tava sumido há 4 anos, mas de repente as visitas voltaram. E com as visitas voltam também as promessas. Vamos resolver isso aí, vamos calçar isso aqui. Não, isso aqui a gente vai resolver. Oxe, isso aí já é certo. Isso aqui, se for possível, até chegou a caçamba acompanhando e derrame, passa. E o pior, não são muitos fazerem isso. O pior de tudo é que muitos acreditam. Sim. Não é? A depender de quem for o cabo eleitoral, se for bom de lábia, de embromation, a coisa vai. E o pior é isso. O que funciona muito é o embromation. Se você souber vender o embromation, amigo, eu já vi tanta gente confiar em coisa e depois, ó, bye bye. Fazer uma referência aqui, né, que hoje será cremado às 15 horas, 3 horas da tarde, o corpo de das figuras assim, ícones, né? Hoje é o termo mesmo, ícones da medicina da Bahia, o cientista Elcimar Metzger Coutinho. Elcimar Coutinho, doutor Elcimar, para quem acompanhou toda essa sua trajetória, né? E ele morreu de Covid, rapaz. Doutor Elcimar passou dias internado e ele faleceu ontem. Ele é natural de Pojuca, cidade aqui interior da Bahia. É ginecologista e ficou conhecido internacionalmente por pesquisas que desenvolveu na área da reprodução humana, em especial na saúde da mulher. E eu lhe conto aqui que foi para mim, eu já fiz entrevistas e entrevistas ao longo de minha vida. Mas para mim foi uma das mais marcantes, né? Nós não tínhamos esses instrumentos de hoje para guardar, né? Que tempo era na fita, passava, com 24 horas apagava, para a gente usar novamente. E eu fiz uma entrevista com o doutor Elcimar no Jiqué Tênis Clube. Ele veio aqui a convite da doutora Josefina, acho que na época era secretária de saúde, tinha aquele projeto CEPAR, né? Que era de planejamento, de organização de famílias, e que a igreja sempre contestou muito. Sim. Porque a igreja é contrário a qualquer processo, né, anticonceptivo, da pessoa parir, de ter filhos e filho. E doutor Elcimar, dentro do contexto, eu não vou entrar aqui nos detalhes, e eu me lembro bem dessa entrevista, quando ele comentava
sobre a reprodução humana e a necessidade que tinha de se ter um planejamento. Um entendimento dele que não era possível um país com tantas desigualdades como no Brasil, tanta gente que não tem condição de ter tantos filhos. Isso foi há 20 anos atrás, Brian. Sim. Há 2 décadas ou 3, não, 3 não. 2 décadas e alguma coisa. Ele já tinha essa visão de um cientista, de um estudioso, né? Que não poderia o Brasil simplesmente parir as mulheres, né? Parir, iam fazer o filho, pessoa larga a mulher sem o filho, e aí vem os bolsões de miséria. E essa entrevista que eu devia, ele já deve ter dado, mas para mim foi uma satisfação pessoal, ele me contando e narrando isso assim de uma forma muito simples. E ele dizendo assim, você vai ver, meu jovem, na época eu ainda era meu jovem, que daqui a alguns anos você vai ter dificuldades, emprego, porque essa mão de obra primária não vai ter absorção no mercado. Você vai ver muitos filhos sendo criados seus pais, porque o cara faz o filho, porque fazer é gostoso. Ele usava uma linguagem coloquial. Fazer é muito gostoso. Agora, bancar e até essa criança chegar à idade adulta é difícil. E às vezes vai chegar e não vai ter absorção no mercado. E ele não previa naquela época, ele não previa que um dia nós iríamos ter o Bolsa Família, que fez muita gente, por todo o valor que nós damos ao Bolsa Família, se acomodar no entendimento de que eu parindo, eu tenho o Bolsa Família, eu vou sustentar minha família com R$70, 100, tanto R$200, e é uma utopia. São pessoas, infelizmente, extremamente carentes. Como veio depois dessa entrevista, veio a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que muitas pessoas que não tinham sequer uma casa têm uma casa. E tudo isso que são programas governamentais, públicos, importantes, mas que deturpa, ou como é que se diz, deforma uma sociedade. Porque o bom de uma sociedade era todo mundo ter o valor do seu trabalho, claro, né? E não se acomodar. E ainda ele disse mais ainda, muitos dessas crianças, doutor Elcimar Coutinho me dizendo numa entrevista que eu fiz de uns 20 minutos, muitos também serão cooptados pelas drogas. As drogas vão chegar em cada bairro, E é verdade. O menino está ali, doido para ter as coisas, né? Doido para ter as coisas. Não tem. Onde é que ele arruma dinheiro fácil? O cara diz assim, eu vou colocar aqui tantas pedras em sua mão, tanto de maconha, você vende. Não use, não. Você vende, me dá a minha parte, tem a sua. Já foi. E o cara começa a entrar nisso e vai dentro, né? E eu me lembro mais que na época, nesse evento, estava nos servindo a mesa e as pessoas, e eu estava lá no Jiqué Tênis Clube lotado, meu amigo garçom Justino, figura do bem, um trabalhador, Justino é um batalhador, assim, que eu tenho a maior admiração, e eu peguei assim, de brincadeira, e falei, ô doutor Elcimar, me perdoe o termo, hoje é politicamente incorreto, mas na época eu falei, esse negão aqui tem 48 filhos. Aí o doutor Elcimar, com o jeito bem tranquilo dele, olhou e falou, você é um criminoso. Você é um criminoso. Mas Justino criou todos os filhos, eu tenho muitos deles que são meus amigos, mas eu gosto de citar tudo com as fontes. Ele olhou assim com aquela cara aí, e Justino na dele, servindo água e tal. Um abraço aí para Justino, eu gosto muito dele, é uma figura assim que eu tenho maior admiração, porque na batalha manteve 3, ele disse que foi 3 mulheres, 48 é mais. A gente nunca chega num acordo dessa quantidade. Eu pergunto aos meninos, mas os meninos são todos adultos hoje, homem. Dalva, meus amigos Silva, isso é tanta gente. O padre também, tem um padre, tem alguns militares, tem uma na Alemanha. É menina, agora tudo carimbado. Carimbado. Sabe como é carimbado? Como né? é carimbado? Viu? Sabe que é filho dele. Não tem como enganar. Ele não tinha como enganar. Olhou e falou, é filho de Justino. Mas a gente encontrar algum aí. 48.
Saindo aqui do estúdio, a gente Rapaz, encontrava. Antigamente, não estava no lugar, todos decentes. Ele, garçom, batalhador, me lembro dele trabalhando em Camburugi. Ele veio de Santo Antônio de Jesus, dessa região de Laje, para Jiquié. Mas batalhador, lutador, carregador de peso, garçom de primeira, educado, e criou essa turma toda, rapaz. E todo mundo respeita Januário, respeita Justino. Você não conhece, não? Não conheço. O nome é conhecido. Justino é a figura, é uma figura. É educado, eu tenho boas passagens, assim, festas com Justino, e é meu amigo. Tem uma matéria até do Zenilton que diz que é 48 filhos. 48. É discutível. Matéria aqui, vou tentar colocar. Viu? 48, ele disse que foram... É uma confusão, parece que foi 2 esposas, foi 3. Me perdoa, viu, Justino, se eu estou sendo maldoso aí com você. Eu fiz uma matéria no Jornal à Tarde que foi o maior sucesso. Foi mesmo. Décadas passadas com o Justino contando a história dos filhos. E aí agora, olha ele aí. Ó. Vou botar aqui, tá lá no blog do Zenilton, né? Zenilton aí modernizou a conversa. E Justo aí já não é aquele Justão, já tá mais. Agora é fineza, viu? Pô, conheço. Quem nunca encontrou Justino? Justino tá ali, em frente à Casa Bahia. Sim. Você passa ali, ele sempre tá por ali, tranquilo. E eu sempre pergunto, e aí, Justo, como é que vai? Tá tudo em paz, tudo bem? Serve, educado, respeitador, direito, bom trabalho. Então, um cara desse a gente tem que... Né? A gente fala tanto de gente aí pra... Tantos, agora aí Justino merece. Imagine o dia dos pais de Justino. Se reunir toda a galera. Aí fica essa dúvida, 48. Ele de vez em quando discute isso aí. Ele diz que é mais. Ele é meio... Ai, viu? Que beleza, que história. Um abraço pro Justino. Pois é, chegamos ao final, né? Futebol não tem hoje, né? Hoje tem só Liga dos Campeões e o jogão. E Série B. Série B também. Série B. Hoje tem o Vitória, eu acho que joga amanhã, vou conferir aqui o jogo da Série B, mas hoje, 4 horas, tem RB Leipzig e o Paris Saint-Germain, jogo único. Quem ganhar tá na final da Champions League, Neymar buscando aí ser o melhor jogador do mundo. E agora tem chance. Agora tem chance. Eu vou perguntar aqui, hoje eu não vi o Adriano Bento, tá tudo bem, Bento, aí no Goiás, né, São Paulo joga na quinta com o Bahia, a gente vai ganhar. Eu torço aqui em Salvador? Também. Não, lá no Morumbi. No Morumbi. Vai ser no Morumbi, vamos ganhar. Hoje tem a Série B, o Vitória, estou conferindo, não joga hoje. Vai ter Ponte Preta, Oeste, Brasil de Pelotas. Então hoje eu assisto. Brasileirão Série A volta na quarta-feira. Flamengo aí que já engatinhando com a São Isla. O Flamengo precisa... sim. Mas em termos de vitória ainda tem muito que fazer. Vai jogar contra o Grêmio. 7h15 da quarta-feira, jogo um pouco mais cedo. O Grêmio é pauleira. O Grêmio é forte. Vai ter Bragantino, Fluminense também. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta para encerrar o programa. Sim. Que ontem fizeram e não teve resposta. Agora é você que vai me responder. Diego Souza treme quando vai bater pênalti, tem na frente Cássio. Ele tem algum probleminha psicológico, não vai não. Eu não colocaria. Eu falei, se eu fosse treinador, não colocaria ele para bater pênalti contra Cássio. Hein? Eu não colocaria. Ontem um programa de televisão, eu fiz essa brincadeira pro Rony, porque ontem um programa de televisão em rede nacional levou horas discutindo isso. Eu falei, meu Deus. Aí o cara tem que ir pro psicólogo, não sei o quê, porque ele perdeu quando jogava no Vasco, que daria uma mudança no título mundial do Corinthians, né? Se ele faz aquele gol no final da partida. A partida foi pros pênaltis, não foi? O Corinthians venceu. Na volta o Corinthians fez o gol e eliminou. Eliminou, foi isso Paulinho mesmo. Fez um gol de cabeça, acabou. Foi isso mesmo. E aí, ele foi sozinho, ele a trave e Cássio. Ele bateu, Cássio defendeu. Posteriormente, ele vestiu a camisa do São Paulo. Foi bater, Cássio defendeu. E agora, domingo, contra o Corinthians, jogando no Grêmio, ele foi, mediu, mas só faltou aquele negócio de esticar a rede. É o tal do 3D que não funciona. Tá bom. O Adriano Bento tá aqui, viu? O que é que ele diz? Bom dia, amigos. A memória do Wilson não tem fim. Meu Deus, não diga isso, não. E a Cristiana Pereira, Justino deve ter uma lábia. Ela Tá aí, que 48. Rapaz, e o Maurício Coelho, bom dia. Aí ele fala, a gente comentou da situação dos buracos, ele fala, a prefeitura vai esperar acontecer um grave acidente
para tapar as crateras que se encontram na Avenida César Borges? É a pergunta dele. Tá demais, meu amigo. Se eu falar agora, o povo, em tal lugar, em tal lugar, em tal... A César Borges é uma avenida de tráfego mais rápido, né? Você se depara com buracos em locais que você se depara com a possibilidade de atropelar alguém. Sim. Ou de desviar, porque ali a César Borges está lotada, agora que o tempo está equilibrando, mas de gente correndo e você desviando de buraco. Aí o cara perde o equilíbrio, desce para o canal, atropela alguém. Já teve morte, não ali, muito né? tempo atrás, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Pois é. O corredor foi atropelado lá um e morreu. ex-bancário, Valmir, me lembro bem desse caso, até hoje tá aí, né? Que situação. É situação complicada. Limpa, varre, mas tapar o buraco. Eu fui falar com um amigo. Olha, tenho que dizer, eu não escondo nada. Diz que baú aqui não tem segredo. Eu falei com um amigo que ele é desse ramo dos buracos. Eu falei, cara, eu sei que tá chovendo, mas pega uma massa asfáltica aí, pede ao secretário para ele olhar aquilo ali e tal. Sabe o que ele me disse? Acredite. A gente fala, ele não resolve. Agora eu não tô nem aí, eu tenho uma bicicleta. Ele não pode dizer que ele tem uma bicicleta. Ele disse que não tá muito incomodando ele, não. Que beleza. Que beleza. Um abraço. Um abraço para todo mundo, um abraço para você, Wilson. Amanhã a gente tá de volta. De volta. Essa semana tem a presença dos comentaristas? Vamos ver. Toninho de Miquelino tá difícil, mas Matheus Sofete está aí na área. Vou mandar ele. Nunca mais mandou nada. Enviar um comentário pra gente aqui. Amanhã é dia de jogo, a gente faz um papo com o Matheus Sofete. Vamos ver se ele participa amanhã com a gente. Fala de futebol, Tonho de Miquelino só no fim do mês. Homem, quando é importante assim, passa logo um mês na capital, sabe como o Miquelino né? Organizando as coisas lá, aplicando no mercado. Homem é fazendeiro, financeiro. É um gentleman esse Miquelino. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até amanhã.